Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Aqui é mais um vídeo. Estamos aí maratonando, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e no vídeo de hoje a gente vai tratar das diretrizes curriculares nacionais para a formação continuada de professores da educação básica. Esse documento, né, ele institui aí a base nacional comum para a formação dos professores da educação básica. É a BNC, Formação Continuada. E também vamos ver o decreto 57.571 de 2011, que trata da formação dos professores da Secretaria de Estado daqui do Estado de São Paulo. Belezinha? Bora lá estudar? Vários documentos, né, falam da formação de professores. Se a gente parar para analisar aí as normativas, a gente vai ver isso na LDB, a gente vai ver isso no Plano Nacional de Educação e vários outros documentos, várias outras normativas e também na BNCC. É isso mesmo. A BNCC também prevê aí a articulação, a coordenação de políticas públicas educacionais voltadas para a formação do professor, que atuam aí na educação básica, tá? Nas diferentes etapas e modalidades. Então, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e nas diferentes modalidades, né? Quer seja aí educação de jovens e adultos, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação escolar do campo, de tecnologias, enfim, né? Todas as modalidades de educação especial, todas, tá? Todas as modalidades e todas as etapas. Bom, nesse sentido, né, olhando aí para a formação, a gente vai identificar três dimensões que são básicas, né, que são fundamentais. E quais são essas? Olha, temos aqui dimensões. Tá? Dimensões. Primeira dimensão, conhecimento profissional. O professor tem que saber o que ele está fazendo, né? Ele tem que conhecer a própria profissão. Então, ó, conhecimento profissional. Segunda dimensão, prática profissional, tá? Porque não basta só eu conhecer, eu preciso pôr em prática, eu preciso exercer. Prática profissional. E a terceira dimensão é o engajamento profissional, né? A pessoa estar ali engajada, envolvida com as questões de ordem profissional. Então, é o engajamento profissional. Bom, tudo isso tem uma ligação direta com aquilo que é o objeto de trabalho do professor, que é o quê? O aspecto pedagógico. Então, tem ligação direta, né, com os fundamentos pedagógicos. Aquilo que tem a ver, né, com o objeto de trabalho do professor, né, da formação continuada dos docentes, também vai se ocupar, né? Bom, aí na educação básica, primeira coisa, né, que o professor precisa reconhecer que as escolas são o seu local preferencialmente para a sua própria formação, que a escola não é só o local de ensinar, não é só o local de desempenho da profissão, mas é também um local de formação. Então, as escolas também são o local preferencial para a formação, capacitação em serviço,
né, constituição aí da sua prática, da sua pesquisa. Então, o ambiente escolar também é um espaço para essas coisas todas, tá? Outro aspecto importante que está ligado aí ao fundamento pedagógico é o quê? As competências e habilidades de, por exemplo, compreensão, interpretação, produção de texto em língua portuguesa, na forma culta, né? Então, o que a gente precisa? Dominar a forma culta da língua portuguesa, né? Porque não dá para você ficar só ali no português coloquial, usando gírias, enfim. É preciso você ter o domínio da forma culta, independente da disciplina que você está trabalhando, hein? Porque pressupõe essa interpretação, uma leitura de mundo, uma compreensão dos textos, enfim. Você tem que minimamente saber interpretar e se expressar na língua portuguesa. Outro aspecto tem que desenvolver permanentemente outras habilidades e competências, né? Várias. Se a gente falou aí de dominar a forma culta, né, da língua portuguesa, também é preciso que o professor desenvolva aí competências e habilidades do raciocínio lógico. Raciocínio lógico e matemático. Então, olha, raciocínio lógico, matemático. Porque está envolvido aí em questões que você precisa dar o suporte para o seu estudante, né? Então, você minimamente tem que saber língua portuguesa e minimamente você tem que saber aí raciocínio lógico, lógico matemático, enfim. Você tem que também ter a habilidade, né, competência de desenvolver os conteúdos da sua área de ensino, né, da sua disciplina. Então, é o desenvolver aí conteúdos da sua área, né? Da área aonde você se formou, certamente fez aí a sua licenciatura e também não só do conteúdo, mas da didática daquele conteúdo, né? Então é o saber, mas é o saber fazer também relacionado com aquele conteúdo. Então são os conteúdos da área, mas também os conteúdos de didática, tá? De didática, dessa questão pedagógica, né? E aí está envolvido o quê? Planejamento, criar ambientes favoráveis de aprendizagem, empregar as linguagens digitais, né? Então, utilizar aí no ensino metodologias ativas, essas tecnologias digitais da informação e da comunicação. Você também precisa ter aí habilidades e competências de monitorar o processo de aprendizagem do estudante por meio aí de avaliações, né? E também de maneira que você alcance cada um dos objetivos propostos. Porque, afinal de contas, quando se trata da avaliação, você não vai avaliar o estudante, mas se o objetivo que você se propôs foi atingido, ok? Outro aspecto importante é que o professor precisa estar constantemente, o quê? Atualizado. É isso aí, ele tem que estar atualizado sempre, principalmente em relação à sua disciplina, principalmente em relação à área do conhecimento com a qual trabalha, mas também antenado aí com as coisas que estão acontecendo no dia a dia, na localidade, no bairro ali da escola, também na cidade, né, no município, no estado, no mundo, né? É preciso estar aí antenado com as coisas que estão acontecendo.
Outra questão importante que eu falei, mas não anotei aqui, é a avaliação, né? É esse monitoramento do aprendizado do estudante e também o monitoramento do próprio aprendizado, porque se a gente está falando que ele vai se formar na própria escola, né? Que ele vai utilizar a própria escola para a sua própria formação, ele também precisa dar conta aí de monitorar esse desempenho, né? Essa formação que a gente chama de formação em serviço, de capacitação em serviço, de formação continuada, tá? Porque é aquela formação que vai perpetuar, que vai continuar durante os anos aí já de exercício da profissão. Outra coisa que o professor precisa desenvolver é uma capacidade de gestão, mas é a capacidade de gestão inclusiva, né? E a gestão democrática. Então, entender que a escola é este espaço de inclusão e então ele também tem que olhar para esse aspecto da gestão. Porque ser professor não é só da porta da sala de aula para dentro, né? É também ser professor no ambiente escolar como um todo, que vai participar da gestão democrática, que vai promover a gestão democrática e que vai contribuir aí para que a escola seja verdadeiramente inclusiva. E essas questões passam pela própria formação. Ele também precisa olhar para si, fazer esse monitoramento, ser muito sincero e falar: olha, eu preciso me capacitar melhor em tal aspecto, eu preciso dar conta de estudar tais coisas, olha, a minha prática, eu estou tendo alguma dificuldade, eu não estou conseguindo chegar no objetivo que eu pretendia, então o que é que eu posso desenvolver, o que é que eu posso melhorar. Ou seja, o professor precisa se desenvolver não só como profissional de uma maneira integral, mas também como pessoa, né? Como é que eu posso melhorar como ser humano? Como é que eu posso atuar de uma maneira melhor? Todas essas questões, elas levam ao fortalecimento dessa relação entre ensino, pesquisa, que está fortemente ligado com a atuação do professor, mas também com esta questão da formação integral do docente, porque, olha só, formação integral do docente. A gente fala tanto, né, da formação integral do estudante, mas a gente tem que olhar também para o docente e entender que ele também precisa aí desenvolver e a gente precisa promover ações que contribuam, né, para esse desenvolvimento de uma maneira integral do profissional, que é, né, ser professor. O que o professor não pode perder o foco? Ele não pode perder o foco, olha, de conhecimentos. A gente já falou, né? Ó, conhecimentos pedagógicos de conteúdo, né? Ou seja, conhecimentos, né, da sua área de atuação. Isso aí vai pressupor o quê? O desenvolvimento de conhecimentos, também como os estudantes aprendem, né? E também das várias estratégias. Então, olha, conhecimentos pedagógicos, né, dos conteúdos com os quais você trabalha, mas também conhecimentos de estratégias, metodologias diferentes, diferenciadas, que promovam a aprendizagem, tá? O professor também precisa dar conta de metodologias
ativas. Não dá mais para a gente ficar imaginando que aquele modo tradicional de trabalhar com as coisas vai levar ao aprendizado significativo dos estudantes, né? É preciso lançar mão aí das metodologias ativas de aprendizagem, porque nesse sentido, né, o professor não vai mais ocupar aquele espaço que ele ocupou antes, né, de detentor do conhecimento, de quem vai transmitir o conhecimento, mas ele vai atuar e ocupar um papel de, facilitador de aprendizagens. Esse é o grande papel do professor quando a gente considera aí as metodologias ativas. Ele é um facilitador do processo de aprendizagem, tá? Outro aspecto, né, muito relevante para os professores trabalhar é que há que se desempenhar aí um trabalho nas escolas de maneira colaborativa. Tem que ser colaborativo, como? Entre os próprios professores, entre os pares, né? Entre os seus pares. Por quê? Quando os profissionais da mesma turma ou das mesmas turmas, né, começam a dialogar, eles começam o quê? A refletir sobre os problemas e as soluções das próprias práticas. E isso corrobora com o desempenho aí de cada qual, né? Então, o professor tem que também dividir não só com quem divide a turma, mas também com quem divide a disciplina, né? Às vezes até as trocas são muito favoráveis, até com professores de outros períodos, tá? Bom, a gente não pode esquecer que durante esta formação toda, né? O professor tem que se formar, né? E nessa formação ele tem que praticar, ele tem que refletir, ele tem que dialogar sobre a prática, tá? Ele vai se formar para e sobre a prática, né? É sobre o fazer docente, tá? Então, quando a gente pensa em formação docente, né? As formações curtas, né, de pouca duração, elas não são tão eficazes quanto as formações de uma duração um pouco maior, porque não há muito espaço para reflexão, não há muito espaço para diálogo. Então, essa formação com vistas aí a uma prática melhor, né? Ela precisa de um tempo maior. Então, formação curta não favorece, né, essa reflexão, praticar, né, colocar em prática algo que você pensou ali com os seus colegas, com os seus pares, com a coordenação, porque não vai dar tempo, né, de você colocar em prática, voltar para discutir, né, para dialogar. Então, a formação ela precisa ser de uma duração um pouco maior. Então, formações curtas, elas são boas para coisas pontuais, né? Mas pensando aí em ser um facilitador do desempenho profissional, então investir aí em formações um pouco mais longas, né? De uma duração um pouco maior, isso vai ser muito mais favorável. Há que se ter, principalmente, uma coerência sistêmica, né? De sistematizar mesmo. Então, olha, você tem que ter aí uma coerência sistêmica, né? Tem que ser coerente, evidentemente, né? Não dá para pensar uma coisa e agir de outra forma, mas ter essa coerência sistêmica pressupõe aí que a formação vai ser muito mais efetiva quando articulada e coerente com outras políticas, outras políticas
né? Para além daquelas que vão ser desenvolvidas ali na escola, mas com outras políticas, o quê? Ó, formativas, né? Dos professores, mas formativas também, olha, ó, formativa dos professores, mas políticas formativas também e constituintes, né, de projetos pedagógicos. E a gente não pode se esquecer de que nessa formação também a gente vai considerar o currículo, né? Então, também essas questões de constituição do currículo, isso tudo faz parte aí da formação em serviço, da capacitação continuada dos professores. E agora, o que nós vamos falar? Olha, das competências gerais docentes, ou seja, das competências gerais dos professores, que tem que estar alinhadas diretamente com o quê? Com as competências, ó, com as competências da onde, gente? Perfeitamente, da BNCC, né? Por quê? Se a gente tem a BNCC para elencar ali as competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas nos estudantes, as competências gerais dos professores têm que estar alinhada, tem que falar a mesma língua, né? Então, tem que estar alinhada aí com as competências gerais da BNCC para o desenvolvimento aí dos estudantes. Mas agora a gente vai ver as dos professores, as competências gerais dos professores, tá? Elas são tão grandes quanto as dos estudantes, mas a gente também vai usar a mesma estratégia de anotar palavras-chave, porque aí a gente vai lembrar. E outra, elas estão amarradas com as competências da BNCC dos estudantes, beleza? Então, olha, primeira competência, tá? Qual que é? Primeira competência, compreender e utilizar conhecimentos historicamente construídos, ó, historicamente construídos para ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante e na sua própria aprendizagem, de maneira a colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e livre, tá? Além de inclusiva, né? Por favor, ó. Outra competência dos professores: pesquisar, investigar, refletir, realizar aí uma análise crítica, utilizar a criatividade para propor e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar, ó, práticas pedagógicas desafiadoras. Você tem que desafiadoras, né? Há que se desafiar não só o estudante, mas a você mesmo, né? De uma maneira coerente, de uma maneira significativa. Outra competência, se lá na BNCC tem valorizar, aqui também tem, olha só, e vai aparecer várias vezes, hein, ó. Valorizar e incentivar as manifestações artísticas, culturais, tanto as locais, né, como as de participação em práticas aí diversificadas, produção artístico-cultural, para que o estudante possa ampliar aí o seu repertório cultural. Mais uma competência, as diferentes, ó, diferentes o quê? Ó, diferentes linguagens.
Exatamente as mesmas dos estudantes. Então, diferentes linguagens. Quais? Verbal, corporal, visual, sonora, digital. Para quê? Para você poder se expressar e fazer com que o estudante também amplie o seu modelo de expressão a hora que ele estiver ali compartilhando dessas informações, experiências, né, ideias, sentimentos em diferentes contextos, produzindo aí sentidos que levem ao entendimento mútuo, né? Quinta competência. Compreender, utilizar e criar o quê? TEDx, tecnologias digitais da informação e da comunicação de forma crítica, pensada, ponderada, né? Significativa, reflexiva, ética, nas práticas do próprio docente, né? Como percurso aí pedagógico e também usar as TICs como ferramenta de formação para se comunicar, para acessar determinadas informações, produzir conhecimento, resolver problemas, enfim, potencializar as aprendizagens, não só sua, mas dos estudantes também. Sexta competência, valorizar. Valorizar agora o quê? Valorizar a formação permanente. A formação permanente do exercício profissional, buscando aí atualização na sua área, mas também na área da pedagogia, né? Utilizando aí da apropriação de novos conhecimentos, outras experiências que vão possibilitar aí o seu aperfeiçoamento profissional, vai te tornar mais eficaz, né? Vai te permitir fazer escolhas mais alinhadas com o exercício da cidadania, né? Com a formação para o exercício da cidadania, com projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência e também responsabilidade, né? Bem, mais uma competência seria o quê? Desenvolver argumentos. Argumentos com base em dados, fatos, informações científicas para você poder formular, negociar, defender ideias, ponto de vista, assumir ali uma posição comum que também possa respeitar e promover os direitos humanos, a consciência socioambiental, consumo responsável, num ambiente propício ali na sua localidade, mas também regionalmente e pensando e considerando o país, o mundo, né? Sempre de uma maneira a demonstrar aí um posicionamento ético em relação ao cuidado com si próprio, né? Mas também o cuidado com os outros e com o planeta. E falando nisso, a gente já esbarra na próxima competência, que é o quê? Conhecer-se. Conhecer-se. E essa tá bem parecida, tá bem aproximada, né? Conhecer-se. Está bem aproximada da mesma competência do estudante, que é o quê? Conhecer-se, se apreciar, cuidar de si, cuidar da própria saúde, da sua saúde física, mas também da sua saúde emocional. E a gente tem visto aí cada situação, né? Então, é ter essa consciência e de conhecer o próprio corpo, a própria mente e se desenvolver sempre, né? Em relação à saúde física, emocional, se entender e se compreender na diversidade humana, reconhecer as próprias emoções, porque quando a gente reconhece as próprias emoções, a gente consegue auxiliar o outro a enxergar também as respectivas emoções, né? É possível, então, a gente desenvolver uma autocrítica, um autoconhecimento, essa capacidade de lidar com estas questões, né? E também desenvolver o autocuidado e o autoconhecimento nos respectivos estudantes.
E aí, a nona competência é o quê? Empatia. É exercitar a empatia, o diálogo, atuar sempre no sentido da resolução de conflitos, no sentido da cooperação, fazendo-se respeitar, mas também promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, sempre com acolhimento, valorizando a diversidade dos indivíduos, dos grupos sociais, dos saberes tantos, né, das diferentes identidades, culturas, essa riqueza que tem muitas possibilidades, sem preconceito de nenhuma natureza, né? Para quê? Para promover aí um ambiente colaborativo também nos locais de aprendizagem, tá? E a décima competência é agir ai, desculpa. Agir a gente embala, né? Mas enfim, ó, agir e incentivar não só coletivamente, mas também pessoalmente. Então, olha, agir, ó, pessoal e coletivamente com autonomia, com responsabilidade, com flexibilidade, resiliência. Resiliência, acho que é a palavra, hein? Abertura a diferentes opiniões, concepções, também outras concepções pedagógicas, né? Porque se a gente está falando aí em desempenho de competências docentes e que a gente está falando que o local melhor para essa capacitação é mesmo na escola, ele vai se desenvolver ali com os pares, né? Então, trabalhar sim essas diferentes concepções pedagógicas, tomando decisão sempre com base nos princípios éticos, morais, né? Democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários. Para quê? Para que o ambiente de aprendizagem possa refletir todos esses valores. Bem, e agora nós vamos tratar desse decreto, né? É o 57.571 de 2011. É um decreto estadual que institui, junto à Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, o programa, olha só, o programa chamado Compromisso de São Paulo. Opa, é de São Paulo, ok? E esse compromisso é parte de um todo maior, né? Ou seja, ele é parte, por exemplo, das políticas públicas educacionais, como a universalização do ensino fundamental de 9 anos, tá? Ó, o ensino fundamental de 9 anos. Também está embutido aí, né, esse compromisso com a redução da defasagem idade série. Sabe quando o estudante ficou retido aí, às vezes, por mais de uma vez no mesmo ano de escolaridade, e aí tem uma defasagem idade série, então esses estudantes da educação básica precisam ter um olhar diferenciado, né? E pensando aí, considerando os resultados positivos que as escolas da rede estadual têm a partir do IDEB. A partir do IDEB, que é o quê? Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e também do Índice de Desenvolvimento, do IDESP. E o que é? Índice de Desenvolvimento de Educação do Estado de São Paulo, o IDESP, tá? Bom, o foco mesmo é o quê? A continuidade
e a continuidade dos processos de melhoria, ó, melhoria da educação paulistana. Opa, da educação paulista, paulistana não, tá? Ó, da educação paulista, desculpa. Paulistana seria só da cidade de São Paulo e a gente não está falando do concurso da cidade de São Paulo, nós estamos falando do estado de São Paulo. Então é da educação paulista, tá? Bom, e aí a gente vai considerar, né, a melhoria da educação pública paulista nas diferentes etapas, modalidades, especialmente no que se refere ao ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio tem uma preocupação aí grande, porque ele está carregado aí de abandono e de evasão. Então, esse compromisso de São Paulo vai olhar para o ensino médio para tentar diminuir o abandono, para tentar diminuir a evasão. E também esse compromisso está envolvido com a gestão, ó, com a gestão educacional, tá? Também com a continuidade de políticas de valorização do quê? Ó, valorização dos profissionais da educação. Dos profissionais da educação, não só os professores, né? Porque tem tantos outros profissionais dentro da escola que contribuem tanto, né, para a melhoria da qualidade do ensino. Então, eles também, né, têm que ser considerados, precisam ser valorizados. Bom, e não menos importante que a educação é o quê? É o quê? Direito, ó. Opa, escrevendo errado aqui. A educação é um direito, tá? Direito de todos. E quando a gente fala todos, é todos, tá? Ó, a inclusão aí, ó, a escola inclusiva. Direito de todos. Se é um direito de todos, a contrapartida é o quê? Dever do Estado. Mas não é só do Estado, tá? É dever do Estado, da família, que tem que ser aí, né? Desenvolvida, promovida, incentivada com a colaboração da sociedade. Bom, essa é a filosofia, né, com a qual a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo institui aí esse programa Compromisso, ó. O programa se chama Compromisso de São Paulo para uma educação de qualidade, ó, para uma educação de qualidade, tá? E também a valorização dos profissionais, isso mesmo que a gente tinha acabado de falar, né? Olha aí. Então, está preocupado com a qualidade, mas também está preocupado com a valorização dos profissionais da educação. Bom, aí a gente vai ter o quê? Diretrizes, tá? Quais são as diretrizes? Vamos tentar colocar aqui as palavras-chave, né? Bom, se bem que já está aqui, né? Já tem algumas palavras-chave aqui. Por exemplo, ó, a valorização, né? E quando a gente fala da valorização dos profissionais, a gente está considerando o quê? Valorizar a carreira do magistério, as outras carreiras que não são só do magistério, né? Com foco aí na aprendizagem do estudante, inclusive também com regime especial de trabalho. Sabe a jornada integral? Essa que você pode se inscrever no concurso, né, de dedicação exclusiva, tá? É uma maneira também, né, de valorizar o profissional, porque afinal de contas, se ele vai ficar lotado numa escola só, o seu desempenho tende a ser de melhor qualidade, tá? Bom, outro aspecto importante, né, é o que? A melhoria da atratividade do ensino médio. O ensino médio tem que ser, ó,
atrativo para o jovem, né? Então ele tem que ter uma atratividade de qualidade, oferecendo cursos que sejam do interesse dos jovens, né? Que sejam bons para o exercício da cidadania desses jovens. Outro aspecto importante é o que? O atendimento prioritário. E aí, olha, esse compromisso mandou bem, hein? Ó, atender prioritariamente, ó, prioritariamente as escolas cujos alunos apresentem resultados insatisfatórios, tá? Então, prioritariamente, as escolas menos ranqueadas, tá? Ou seja, as escolas nas quais os estudantes não estão tendo um bom desempenho, conforme, ó, os sistemas de avaliação. Então, a partir do resultado, né, dos sistemas de avaliação do rendimento escolar, do SARESP, do IDESP, garantir aí o quê? Um sucesso e permanência desse estudante na escola, então atuar prioritariamente nestas escolas cujos estudantes estão aí apresentando um desempenho não tão favorável. Bem, outra questão importante é o uso das TICs, né, ou TEDICs, né, tecnologias digitais, né, tecnologias educacionais no processo de ensino e aprendizagem. Também a mobilização permanente dos profissionais da educação, os estudantes, as famílias, a sociedade, mobilizar, né, toda a equipe escolar de uma forma geral, né, no sentido da melhoria do processo de ensino e aprendizagem e também de valorização desses profissionais que atuam na escola pública estadual, tá? Bom, terminando, e para que tudo isso aconteça, este programa Educação, Compromisso de São Paulo para sua estrutura, né? Ele é composto pelos, né? Então, esse programa, né? Ele tem uma composição. E aí tem os diferentes conselhos, né? Ó, conselhos, tá? Que vão desempenhar aí, né? Para rodar esse programa, tá? E tem o Conselho Consultivo e a Câmara Técnica de Acompanhamento. Belezinha? Bom, vamos ficar por aqui hoje. Tem bastante conteúdo aí no vídeo, né? Volta, faz as suas anotações, enfim. Quero sucesso aí na prova. Depois passa por aqui para me contar e vai deixar aqui nos comentários aquele assunto que você gostaria de ver trabalhado aqui no canal, que a gente faz um vídeo especialmente para você. Muito obrigada por me acompanhar aqui e um beijo, até o próximo. Tchau, tchau!